Graças a Deus, queridos, bom dia. Pastor Sérgio Soares aqui com mais uma ministração para trazer clareza para a sua vida, no dia a dia da vida cristã. É um domingo onde nós ministramos uma palavra para nortear toda a sua semana, para você que está com a gente no domingo, para você que está em todos os outros dias, que essa palavra seja desatadora na sua vida. E o nosso tema vai ser pura realidade. A sua felicidade incomoda. Mas para você não perder nada do canal, quero convidar você a se inscrever e você ativar o sininho. Assim, tudo que acontecer no nosso canal vai chegar uma mensagem para você, você vai ser abençoado e impactado com a palavra de Deus. Vamos lá? Nosso texto base vai ser 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6, que diz assim: E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante ao Senhor o seu ungido. Mais uma vez, e sucedeu que, entrando eles, os filhos, não é isso? Os filhos irmãos de Davi, entrando eles, e viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Esse texto fala do momento onde Deus vai levantar o próximo rei de Israel. Esse texto vai falar do momento onde Saul vai ser substituído posteriormente. E agora, Samuel vai até a casa de Jessé, convoca que todos se reúnam ali, para que dali saia o próximo rei de Israel. Para você que não conhece um pouco da história, todos eles passam, e quando Samuel vê a Eliabe, ele chega à seguinte conclusão: certamente estou diante do próximo rei de Israel. Por quê? Porque ele escolhe pela aparência. Só que a partir desse momento, não é ele o escolhido. O escolhido vai ser Davi, o menino que está no campo. E depois que Davi é escolhido, uma coisa estranha acontece naquele lar, que eu quero caminhar com você, explicando claramente para você por que a inveja incomoda muita gente. O que é inveja? Vamos entender esse princípio. Definição de inveja. Vamos lá? Primeiro, inveja é desgosto pelo bem alheio, ou seja, o invejoso não fica feliz com a conquista do outro. Desejo de possuir o que o outro tem, geralmente acompanhado de um ódio pelo possuidor, ou seja, além da pessoa querer aquilo que é seu, ela gera um ódio em você e principalmente não ficar atrás de. Não ficar atrás de não ficar atrás da sua conquista, não ficar atrás daquilo, não ficar, enfim. Então, esse perfil de invejoso é aquele que a sua alegria incomoda. Você não está fazendo nada, você está tocando a sua vida, sendo quem você é, mas à medida que o Pai te abençoa, que as conquistas vêm na tua direção, os invejosos, recheados desses sentimentos, acabam se ficando estressados e odiando as suas conquistas. Então vamos caminhar para entender algumas lições sobre a inveja. Eu queria que você ficasse muito atento, que você observasse os pontos que vamos colocar aqui, para que essa semana, amando o Senhor, não só te abençoe, mas te guarde de todo sentimento danoso que possa vir na sua direção nesses dias. Vem comigo. Primeiro, a inveja às vezes acontece dentro dos mais próximos. Versículo 28 vai dizer: ouviu Eliabe, seu irmão mais velho, falar daqueles homens e acendeu a ira de Eliabe contra Davi. Perceba que o texto é bem claro. Eliabe, seu irmão mais velho. Qual é a função do irmão mais velho? Cuidar do mais novo. Qual é a função do mais velho? Direcionar o mais novo. Eu tenho 2 filhos, um casal de filhos, e a minha filha mais velha é uma joia rara na vida do meu filho mais novo. Ela orienta, ela dá dicas, ela incentiva. Por quê? Quando o irmão tem prazer na conquista do outro, ele incentiva o irmão. Eu vejo ela motivando para que ele chegue onde ela chegou mais rápido do que ela. O que é isso? Um coração sem inveja. Mas quando eu olho para esse versículo 28, mostra aqui o irmão de Davi, mais velho, aquele que deveria dar orientações e direções, é o invejoso. Então, a primeira lição da inveja é que muitas vezes ela pode acontecer nos mais próximos. Eu não quero colocar fantasmas no seu coração, só quero que você fique atento para mais uma semana que começa, entendendo que sua felicidade incomoda muita gente e muitas vezes os invejosos vão ser aqueles que vão estar próximos a você. Mas mais do que isso, o texto vai dizer que acendeu-se a ira. Acender fala de fogo. Eu quero tentar explicar para você o processo de acender. Olha que interessante. Nenhum fogo acende do nada. O que é necessário para que nós tenhamos um fogo? Vamos lá. Combustível, comburente e ponto de ignição. Esses 3 elementos aqui são os encarregados para que você tenha um fogo, para que se acenda uma coisa. Agora vamos entender o passo a passo. O que é o combustível?
Combustível é aquilo que vai queimar. Se você vê um incêndio, o combustível é a madeira, o combustível é o papel, o combustível é o plástico, é isso que vai queimar. Então, o combustível no coração invejoso do irmão mais velho, chamado Eliabe, é a raiva do próprio irmão. O que é o comburente? Comburente é aquilo que alimenta o fogo. Ou seja, já viu aquele ditado? Fulano gosta de colocar lenha na fogueira. Quanto mais lenha você coloca, mais você alimenta o fogo. Só que o comburente, dentro desse entendimento da parte técnica do fogo, o comburente é o ar. Ou seja, o ar está em todo lugar. Quanto mais ar tiver no ambiente, mais aquele fogo é alimentado. Ao falar de comburente, aquilo que alimenta a inveja contra as pessoas, o comburente nada mais é que tudo ao teu redor que você conquista alimenta a inveja de Eliabe. Tudo aquilo que você começa a conquistar, e às vezes são coisas simples. É você andando feliz da vida de mão dada com seu esposo, sua esposa, sua noiva. É você que comprou um carro que ainda não é do ano, mas é uma conquista. Ou aquela televisão que só você sabe quantas vezes você parcelou. Perceba, conquistas simples, conquistas ainda limitadas, porém, no coração do invejoso é o comburente, é aquilo que alimenta, porque ele olha para os lados e tudo aquilo que você conquista alimenta a raiva dele. E vem o último ponto. Então temos o combustível, o que vai queimar. Comburente, o que alimenta. E o ponto de ignição. O que é o ponto de ignição? O ponto de ignição é a centelha. O ponto de ignição é aquele fósforo que a gente risca e joga. Mas nesse caso aqui, qual é o ponto de ignição? O que é que deu origem a todo esse fogo? O que deu origem a todo esse fogo é que Eliabe ouviu Davi falar. Perceba, Davi não fez nada. Ele simplesmente ouviu a voz de Davi. Escute isso. Tem gente que só em ouvir falar de você acende a ira e acende a inveja. Tem gente que só em ver você passar, o coração já começa a remoer, levado pelo ódio que você não sabe de onde. Por quê? Temos o combustível, temos o comburente, mas tem que ter aquele ponto de ignição. Aquela questão que vai fazer a coisa acontecer. E nesse caso aqui, Eliabe já tinha esses sentimentos contra o irmão. Por quê? Porque Eliabe tinha no seu coração que ele seria gerado, ele seria ordenado, ele seria ungido no meio dos irmãos dele, afinal de contas, ele era soldado, afinal de contas, ele era o bonzão. Só que a Bíblia vai dizer, Deus falando a Samuel, você vai entender por que Deus faz coisas na sua vida e não faz muita gente. Deus vira para Samuel e fala, Samuel, não atentes tu para a aparência, nem tampouco para a altura da sua estatura, porque eu não tenho rejeitado. O homem, ou seja, Samuel, você vê com os olhos humanos, mas eu vejo o interior. Eliabe impressiona no externo, mas quem eu vou abençoar é alguém que tem caráter, alguém que lá dentro é alguém admirável. Então perceba, quem você é por dentro tem atraído as bênçãos de Deus na sua direção, e quem é casca, quem é sua aparência, não consegue entender. Eliabe tinha dificuldade de entender, porque ele e não eu, porque Eliabe era aparência, mas Davi era caráter. Meu Deus, vem comigo. A ira dele se acende, a raiva no coração dele também. Agora vamos entender os princípios da inveja desse homem. Eliabe ouviu, você já entendeu? Bastou ouvir a voz de Davi, bastou ouvir falar alguma coisa dele, pronto, a inveja se acende. Segundo, a inveja gera porquês. Perceba, por que descestes aqui? Com quem deixastes as poucas ovelhas no deserto? Perceba, já que Davi, ele ouve a voz de Davi, ele já sabe que Deus escolheu Davi, ele já sabe que a graça do Pai está sobre Davi. O invejoso sabe que Deus tem algo especial na sua vida, e tipo um amém muito forte de onde você está me ouvindo agora. Deus tem algo especial com você. E aí o invejoso, que não alcançou a graça do Pai por infinita misericórdia, começa a apontar os porquês. Grave isso. Todo invejoso é recheado de porquê. Por quê, pastor? Porque o invejoso, ele quer achar um motivo para você e não ele. E aí ele começa. Porque ele comprou uma casa, porque ele foi promovido, porque ela se casou. Todo invejoso é recheado de porquê. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe qual é a diferença do invejoso para o conquistador? É que o invejoso, quando olha a sua conquista, vira e fala porquê. Sabe o que o visionário, sabe o que o conquistador fala quando vê a sua conquista? Como? Vai entender a diferença? O porquê é indagando. Por que você e não eu? O conquistador pergunta como. Só que, para que o como se consolide, ele precisa chegar até você e lhe perguntar, Paulo, como você conseguiu ser promovido?
Fulano, como você conseguiu comprar a sua casa? Mas precisa ter muita humildade para chegar perto de alguém que conquistou aquilo que você quer conquistar, humildemente perguntar: ei, eu não consegui chegar onde você chegou, eu não sei fazer como você fez, eu não tenho inveja, eu vejo você como um exemplo, eu quero saber como. A pergunta desse tempo para a sua semana agora é: você, mediante as conquistas de terceiros, gera no seu coração o porquê? Porque é e não eu? Porquê dele? Porquê? Ou você tem espírito de conquistador e em seu coração gera um como que só pode responder quem chegou aonde você quer chegar? Então, segundo lugar, você entendeu esse princípio. Terceiro e último lugar, o invejoso sempre tem uma palavra de afronta. Não basta ele querer o teu mal. Não basta ele querer aquilo que você tem sem pagar o preço que você pagou. Ele sempre tem uma palavra de afronta. Você troca de carro, ele vai dizer, também deve ser de leilão. Você compra uma casa, ele vai dizer, deve ter sido na favela. Casou, deve ter feito o trabalho de macumbaria. Perceba, todo invejoso, por ele não conseguir aquilo que você tem por graça e misericórdia e trabalho seu também, ele começa a gerar esse sentimento, palavras de afronta. Perceba as afrontas do irmão mais velho, porque Deus escolheu Davi e não Eliabe. Primeiro nível de inveja, ele vai dizer, bem conheço a presunção. Você é presunçoso, você é cheio de si. Perceba, cheio de si era o acusador. Cheio de si era invejoso que no seu coração dizia, porque ele e não eu. Segundo nível de afronta, ele vai dizer, eu conheço a presunção e a maldade do seu coração. Qual maldade que era no coração de Davi? Entenda, Davi está ali porque o pai mandou. É isso mesmo. O seu pai, chamado Jessé, manda que ele leve queijo para os capitães e pão para os irmãos, e ele vai trazer um relato dos irmãos para o pai que está em casa. Davi vai levar alimento para alguém que tem inveja dele. Meu Deus do céu. Agora é hora de você refletir. Você consegue alimentar quem tem inveja de você? Você consegue ter um coração grato a Deus e mediante aquilo que o Pai está te mandando? Porque perceba, de verdade, eu por mim teria muita dificuldade em levar alimento para quem quer o meu mal. Mas quem mandou Davi levar foi o Pai. Existem coisas que o Pai está te mandando fazer que você não está entendendo. Existem situações que você quer agir como você, eu quero agir como Sérgio, você como Maria, você quer fazer do seu jeito. Mas o Pai está te mandando, leva comida, leva alimento, oh, aleluia, leva provisão para quem quer ver você pelas costas. Prepara a tua carta de perdão, porque para ser ungido como Davi, segundo o coração do Pai, a gente tem que ter essa prioridade dentro da gente. O Pai mandou, eu vou fazer, não vale nada, tem inveja de mim, como eu quero distância dele e distância dela, mas o Pai está te dizendo, vai lá e leva alimento, vai lá e continua pregando, vai lá e continua, meu Deus. Bem conheço a presunção, a maldade do seu coração. E terceiro, que descestes apenas para ver a peleja. Sabe o que Eliabe está dizendo? Você veio ver o circo pegar fogo. A tua única função aqui é ver a nossa derrota. Perceba, Eliabe invejoso não consegue perceber que Davi estava ali para ajudar. Existem pessoas que por mais que você tente ajudar, no coração invejoso dela, você sempre vai ser presunçoso, o seu coração tem maldade em ver a desgraça dela. E terceiro, o que você quer ver é o circo pegar fogo. Agora, como lidar com os invejosos? Até aqui, você vê Eliabe fazendo atrocidades com a vida de Davi. Até aqui, você deve estar identificando-se aí com situações que você tem vivenciado, talvez na sua casa, no seu quintal, no seu trabalho, na sua igreja ou faculdade. Pastor, está desse jeitinho aí, pastor Sérgio Soares. É desse jeitinho que eu estou vivendo, eu não sei mais como fazer. Só Deus sabe o quanto eu tenho chorado, como eu vou agir. Davi vai nos dar 3 lições, eu encerro aqui, de como agir com os invejosos. Lindo essa questão de Davi. Versículo 29. Respondeu Davi, que fiz eu agora? Davi, por um momento, quer saber qual o motivo daquela briga. Davi quer saber qual o motivo daquela situação, porque a Bíblia diz, seguir, se possível for, seguir a paz com todos. Davi, querendo saber, Davi, querendo seguir a paz com todos, ele se aproxima e pergunta, o que eu fiz? De repente eu errei, falei alguma coisa. Primeira atitude de Davi, ele quer saber no que ele pode melhorar para consertar. Segunda atitude, fiz somente uma pergunta.
Aquela pergunta pelo Samuel 17, que ele pergunta o que será feito ao homem que matar esse gigante. Foram 3 respostas. Ele será isento de impostos, se casará com a filha do rei e o rei o cobrirá de riquezas. Davi só fez uma pergunta: o que ganha quem enfrenta gigante? Glória a Deus! O que ganha quem sai do comodismo e parte para dentro daquilo que verdadeiramente importa? Vai casar com a filha do rei, vai ficar rico e não vai pagar impostos. Essa pergunta trouxe ódio e ira no coração de Eliabe. Perceba, Davi não fez nada. Só pelo fato de Davi pensar em conquistar, Eliabe, que deveria ter enfrentado Golias, tem raiva. Por quê? Tem gente que tem raiva de você, que vai, porque ele não tem a mesma ousadia que Deus colocou em você, para que você possa ir. Terceiro e último lugar. Primeiro, que fez eu agora. Segundo, só fiz uma pergunta. E terceira e principal atitude é essa daqui, ó. Desviou-se dele para o outro lado, versículo 30. Perceba, Davi quer saber se ele errou em algum lugar. Davi tenta se justificar, mas com invejoso, não tem jeito. Invejoso só consegue te entender quando o pai o converte. Invejoso só consegue entender quando o coração dele muda. E o coração de Eliabe não mudou. Agora Davi tem uma opção. Para e fica dando ouvido ao invejoso. Davi para e fica matutando naquilo que o invejoso está o acusando, ou Davi segue o projeto que Deus tem com ele. Perceba, havia um gigante para ser derrubado, e havia um irmão na frente daquele gigante. O tempo que Davi perdia ouvindo Eliabe era o tempo que o gigante avançava. A Bíblia diz, e eu vim aqui como profeta dizer para você, entenda esse princípio, querido. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Você não tem que lutar com quem te persegue na igreja, você não tem que bater boca com quem te persegue no seu trabalho, porque as tuas armas são espirituais. Davi encerra deixando Eliabe falando sozinho. Tentou explicar? Tentou se justificar? O invejoso não quer saber? Faça como Davi, desviando-se dele para o outro lado. Resumindo, pura verdade, a sua felicidade incomoda. Só porque Davi foi ungido, só porque alguma coisa nova aconteceu na vida de Davi, o próprio irmão que deveria ajudá-lo é aquele que se levanta contra ele. Lembre-se, ou você fica dando ouvido invejoso e para e deixa de conquistar o que Deus tem para você, ou você faz igual Davi, vira para o outro lado, deixa o invejoso falando sozinho, porque há um sorriso desse do céu para a sua semana. Essa vai ser a cara que você vai fazer nessa semana, um sorriso de conquista. E lembre-se, é triste, mas é verdade. Um sorriso desse expressa felicidade, e muitas vezes a sua felicidade incomoda. Quem é a pessoa que você precisa mandar e compartilhar esse vídeo? Pega o link, compartilha, manda para os grupos de amigos que você tem, manda para todo mundo que você conhece, porque muita gente está travada por causa da inveja. Mas essa palavra aí vai desatar você, a sua semana e aqueles que você ama. Beijo no coração, excelente semana de conquista e, como eu sempre digo, beijo no seu coração, graça e paz.